Boa tarde, pessoal. Meu nome é Vanessa, eu sou aluna de mestrado da professora Patrícia e fiz residência em saúde do adulto e idoso. Fiquei 1 ano na atenção básica, por isso que ela me chamou para dar essa aula para vocês, falando um pouco da atuação do farmacêutico na unidade básica de saúde. As atribuições técnicas e gerenciais do farmacêutico no âmbito do Sistema Único de Saúde são regulamentadas pela RDC 578 de 2013 do Conselho Federal de Farmácia. Se vocês, relembrando rapidinho, né, a Política Nacional de Atenção Farmacêutica é de 2004. Em 2013, foi criada essa resolução do CFR para regulamentar as atribuições do farmacêutico na assistência farmacêutica. Então, considerando que a gente está em 2020, vocês veem que é recente as legislações, né, que regulamentam as atividades do farmacêutico na atenção básica. O farmacêutico tem ganhado muito espaço, ele tem recebido atividades que vão muito além da dispensação de medicação, né? Que é o que a gente vai falar um pouquinho. Resumindo, os pontos principais dessa RDC quanto às tarefas, né, do farmacêutico, nós temos o maior controle de estoque dos medicamentos, promoção do uso racional, a dispensação de medicamentos, o acompanhamento farmacoterapêutico, a promoção de educação em saúde tanto do usuário quanto dos profissionais, o desenvolvimento de ações de prevenção e promoção de saúde e o gerenciamento de resíduos na unidade em que ele está inserido. Quanto ao controle de estoque, aqui na cidade de Campinas, o gerenciamento é feito via Sistema GEM, que é Gestão Estratégica de Materiais e Medicamentos, é tudo feito online. O farmacêutico da unidade de saúde, ele é responsável por fazer o lançamento das informações, ou seja, de todos os materiais e medicamentos que saem de dentro da farmácia, assim como os técnicos, cada um tem seu login e senha. E a partir dessas informações que são lançadas, o almoxarifado central da prefeitura, juntamente com a equipe de assistência farmacêutica do município, é responsável pelo envio dos medicamentos e materiais para a UBS, assim como a aquisição desses medicamentos. Então, são eles que decidem a quantidade de cada medicamento que vai ser enviado, de acordo com as faltas no estoque e com a demanda de cada centro de saúde. Então, por exemplo, você pode ir no centro de saúde do Taquaral e a quantidade de amlodipino que eles recebem não ser a mesma do centro de saúde do São Marcos, porque a população é diferente. Então, eles seguem o fluxo de saída do medicamento em cada unidade de saúde. Quanto à dispensação, ela ocorre da mesma maneira das drogarias, de acordo com tudo aquilo que a gente já estudou um pouco, né, sobre a dispensação de medicamentos. Então, as receitas vão ter validade de 30 dias a partir da data de emissão. As receitas que forem para tratamento de doenças crônicas, quando vier escrito que são de uso contínuo, terão validade de 180 dias. Mas caso o prescritor justifique, de acordo com a condição clínica do paciente, poderá ter a validade de até 1 ano. A prescrição de antimicrobiano e medicamentos sujeitos a controle especial obedece às respectivas legislações, que é a RDC 20 de 2011 e a Portaria 344. A validade de receitas de contraceptivo também vale 1 ano, a partir da data de emissão. Quando o medicamento prescrito estiver numa dosagem maior que a disponível na unidade, é permitido por lei a dispensação de quantidade dobrada ou combinação de uma ou mais dosagens para atender a dosagem. Por exemplo, muitas vezes é prescrito o Purã de 100 mg e na atenção básica a gente tem o de 25. Então, a gente pode dar 4 comprimidos de 25 para atingir a 100 microgramas, assim como atenolol, amlodipino. Evita-se muito fazer isso quando são antimicrobianos e medicamentos controlados. Quando o medicamento ao apresentar dosagem
menor do que a disponível na unidade, nesse caso a dispensação não é realizada, ao menos que seja um comprimido que seja passível de ser partido. Por exemplo, um comprimido que a gente tem no centro de saúde na concentração de 50 miligramas, está prescrito 25, e seja um comprimido sulcado, que entende-se que pode ser partido ao meio. Nos casos em que não for possível a dispensação da quantidade exata, a gente pode dispensar a quantidade superior mais próxima, de maneira que o paciente não fique sem medicação para atender o tratamento completo. Algumas outras particularidades, né, da dispensação no centro de saúde é que muitas vezes a prescrição vem escrito se dor, se febre, se náusea. Nesse caso, a quantidade dispensada é suficiente para 3 dias de tratamento. A dispensação de medicamentos para doença crônica deve ser realizada mensalmente, mesmo que a receita vá valer por 6 meses, o paciente tem que ir todo mês retirar a medicação. Não é permitida a dispensação somente com a cópia da prescrição, é preciso que a original esteja junto. No caso em que o tratamento for para além de 30 dias, a quantidade dispensada deverá ser o suficiente para um mês de tratamento. E a quantidade de medicamento sujeito a controle especial pode ser liberada para até 2 meses de tratamento. Quando mencionado o uso de uso contínuo, um parênteses, os antiparkinsonianos e anticonvulsivantes, que assim como está na portaria 344, pode ser realizada por até 180 dias com a mesma receita. Nós temos no município de Campinas alguns medicamentos que, para ser dispensados na unidade básica de saúde, precisam de alguns procedimentos especiais. Então, a gente tem, por exemplo, nesse caso, o clopidogrel, que para ser dispensado precisa ser feita uma justificativa do uso pelo médico. E, além disso, quando o paciente for no centro de saúde, o médico precisa encaminhar o formulário de solicitação, que é preenchido no site da prefeitura, a cópia dos exames, a cópia da prescrição e o relatório médico, a cefuroxima, que é um antibiótico utilizado para tratamento de infecção do trato urinário exclusivo para gestantes. Nesse caso, a prescrição tem que ser realizada depois de confirmada a resistência a outros antimicrobianos e comprovada a sensibilidade à cefuroxima através de cultura de urina e antibiograma. A heparina também é liberada exclusiva para gestantes. Nesse caso, é preciso que tenha um relatório médico ou um exame laboratorial que comprove que a paciente apresenta trombofilia e deve ser encaminhado junto com o paciente a prescrição médica em 2 vias, o formulário de solicitação, a ecografia, que mostra que a gravidez é viável, a cópia da identidade e a cópia do comprovante de residência, que tem que ser de Campinas e no nome da paciente, e a talidomida, que é um caso em que a dispensação pode ser feita somente pelo farmacêutico, não pode ser feita pelo técnico e é mediante a apresentação e retenção da notificação de receita de talidomida e o termo de responsabilidade e esclarecimento. Nesse caso, eles precisam vir completamente preenchidos, corretamente preenchidos e carimbados pelo médico. No ato da dispensação da talidomida, o farmacêutico precisa orientar o paciente quanto aos riscos, a maneira correta de utilização. Além desses medicamentos, a gente tem também o Tamiflu, que principalmente agora, né, com o caso do Covid, e o Tamiflu acaba entrando como um dos medicamentos de escolha no tratamento quando o paciente começa a apresentar síndrome respiratória grave. Muitas vezes ele dá entrada no hospital, é feita a ficha de notificação que vai para a vigilância epidemiológica e o paciente recebe as primeiras doses de tratamento no hospital. E aí ele é encaminhado com essa ficha preenchida e a prescrição médica até o centro de saúde para que seja feita a solicitação do Tamiflu. Todos esses medicamentos, os documentos, formulários preenchidos são levados até o centro de saúde. O farmacêutico é responsável por conferir, ver se está tudo certo. Ele então encaminha esses medicamentos até
a assistência farmacêutica do município e eles que são responsáveis por fazer a solicitação para o almoxarifado central. O almoxarifado, então, envia essas medicações para o centro de saúde do paciente. Essas medicações não ficam disponíveis no centro de saúde. Elas são enviadas de acordo com a solicitação de uso. Então, é enviada a quantidade certa para aquele paciente, já vem identificado, para que seja feito um controle, né? Já que são medicações que não são utilizadas para todo mundo. Atualmente, o acompanhamento farmacoterapêutico é uma das principais atividades desempenhadas pelo farmacêutico na atenção básica, principalmente diante da falta de profissionais médicos, as consultas que são reduzidas diante da demanda de paciente. Então, o farmacêutico tem auxiliado muito, né, na promoção do uso racional, na orientação ao paciente pós-consulta médica. Tem sido criado um bom vínculo entre o médico, o farmacêutico e o paciente, porque muitas vezes o médico detecta algum problema que ele não tem disponibilidade de tempo para ir mais a fundo. Então, ele encaminha para uma consulta farmacêutica para que o farmacêutico possa tentar detectar aonde é que está a falha e conversar com o médico e orientar o paciente. Então, só lembrando, né, a atenção farmacêutica está inserida dentro da assistência farmacêutica e o acompanhamento farmacoterapêutico é desenvolvido no contexto da assistência farmacêutica. Então, compreende atitudes, valores éticos, comportamentos, habilidades, compromissos e corresponsabilidades na prevenção de doenças, promoção e recuperação da saúde, de forma integrada à equipe de saúde. É a interação direta do farmacêutico com o usuário, visando uma farmacoterapia racional e a obtenção de resultados definidos e mensuráveis, voltados à melhoria de qualidade de vida. Então, como eu já falei, né, é um componente da atenção farmacêutica e configura um processo no qual o farmacêutico fica responsável pelas necessidades do usuário relacionado aos medicamentos, através da detecção, prevenção e resolução dos PRMs, né, que são os problemas relacionados aos medicamentos, e isso acontece de forma sistemática, contínua e documentada. Isso é muito importante. Cada um dos acompanhamentos devem ser feitos documentos para que todo mundo, para que qualquer membro da equipe de saúde tenha acesso. E o objetivo principal é alcançar os resultados definidos, buscando a melhoria da qualidade de vida do usuário. O cuidado farmacêutico na atenção básica é exercido por meio da clínica farmacêutica, e esse aqui é um fluxograma bem legal do Ministério da Saúde, que resume como é que essa clínica farmacêutica funciona. Então, a captação do paciente é feita por meio de busca ativa ou demanda espontânea, que muitas vezes é o que acontece no ato da dispensação. Ele pode ser encaminhado pela equipe de saúde ao ser identificado algum problema ou pós-alta hospitalar pelos próprios usuários. Nesse caso, então, a partir disso, é feito um agendamento do usuário para o serviço de atenção farmacêutica. É realizado um acolhimento, onde é feita a coleta da história do paciente, história de saúde, história familiar, quais são os medicamentos que ele faz uso, a identificação dos problemas relacionados à farmacoterapia, é elaborado um plano de cuidado, as possíveis intervenções, são realizados encaminhamentos para outros profissionais, e agendado retornos a partir daí. Então, de modo geral, o serviço de clínica farmacêutica atende às necessidades do usuário relacionado aos medicamentos de forma integrada, contínua, segura e efetiva, visando a obtenção de resultados terapêuticos concretos, com o objetivo de tornar a terapia mais eficiente, produzindo melhores resultados sem aumentar os custos. As possíveis áreas de intervenção farmacêutica, então, revisão da farmacoterapia, ações de reconciliação medicamentosa,
avaliação da promoção da adesão à terapia, ações de aconselhamento ao usuário e ações de acompanhamento dos resultados. O método clínico do cuidado farmacêutico, ele é sustentado em 4 pilares. O 1, que é o acolhimento e coleta de dados do paciente. 2, que é a identificação de problemas relacionados à farmacoterapia. 3, que é a elaboração de um plano de cuidado junto ao paciente. E 4, que é a realização do segmento individual de cada paciente. Na etapa 1, a gente elabora o perfil do paciente, conhece a história clínica e a história farmacoterapêutica. Na etapa 2, a gente faz a análise situacional, revisão da farmacoterapia e a identificação de problemas e fatores de risco. Na etapa 3, é que são elaboradas as metas terapêuticas, possíveis intervenções e agendamento de retorno. E na etapa 4, é que são avaliados os resultados e progressos do paciente, o alcance das metas terapêuticas e o aparecimento de novos problemas. Aqui eu trouxe para vocês a ficha de cuidado farmacêutico que é proposta pela Prefeitura Municipal de Campinas. Então, na parte 1 é que coleta o perfil do usuário, então, data de nascimento, sexo, idade, raça, se ele possui capacidade para ler e escrever, o que ele faz, se ele tem cuidador ou não, se ele é responsável por tomar os medicamentos, se ele tem alguma limitação física, em que local ele guarda os medicamentos, se ele foi orientado quanto à forma correta de armazenamento, se ele tem alergia ou incômodo ao tomar algum dos medicamentos. Aí tem a história social, se o paciente bebe, fuma, se é sedentário ou não, se bebe e fuma, o quanto ele faz isso, o histórico familiar de saúde, então se na família tem diabetes, hipertensão, casos de câncer, algum tipo de cirurgia. No campo 3, os hábitos alimentares, então é feito um resuminho na forma de tabela, o que o paciente come no café, no almoço, no jantar, se faz lanche intermediário, que horas mais ou menos são realizadas essas refeições. No campo 4, os problemas de saúde e as queixas do paciente. Então, a gente coleta aqui nessa parte, por exemplo, ele é hipertenso, mas ele se queixa muito de dor nas pernas. Isso também vai entrar na nossa avaliação, porque muitas vezes, a partir dessa dor na perna, é que ele faz uma automedicação, que ele deixa de tomar o medicamento porque ele acha que pode ser por isso. Então, todas essas queixas a gente leva em conta. No campo 5, tudo que o paciente faz uso, incluindo medicamento caseiro, terapia alternativa, se ele faz uso de algum chá. Então, a gente vai ver, anotar da maneira que ele acha. Então, o nome da medicação, princípio ativo, se ele toma antes, depois do café ou junto com a alimentação. Diante dessas informações, se a gente tem alguma observação e diante do relato, a gente também já faz uma avaliação da adesão ao tratamento. Então, se o paciente já esqueceu ou não de tomar, quantas vezes ele esqueceu na última semana, se ele tem alguma dificuldade para tomar a medicação, se ele toma sempre na hora indicada, ou se não, quanto tempo depois que ele toma, ele deixa de tomar por sentir melhora ou piora dos sintomas. Aqui nessa segunda parte do formulário é a que a gente vai estabelecer os problemas relacionados à farmacoterapia e as possíveis intervenções. Então, por exemplo, se a gente tem uma omissão de dose ou uma adição de dose pelo paciente, qual medicamento que isso está relacionado? Se tem uma reação adversa, sim ou não, qual tipo de reação adversa e a qual medicamento está relacionado. Então, essa parte ela é preenchida por medicamento. A gente vai analisar um a um cada medicamento que o paciente faz uso. E aqui nessa outra parte, as possíveis intervenções. Então, por exemplo, se a gente sugere um aumento da dose diária, uma recomendação de monitoramento laboratorial, um encaminhamento. Então, é aqui que a gente vai definir parte das nossas metas terapêuticas já. Então, aqui ajuda muito na hora da gente elaborar a nossa conclusão, porque a gente, além de anexar
o formulário no prontuário, a gente faz um resumo daquilo que a gente detectou e o que a gente orienta. Então, por exemplo, você vai encaminhar, você vai deixar um resumo de tudo que você identificou para o profissional que você está encaminhando. Então, você pode ou deixar no prontuário ou já fazer uma carta de encaminhamento. Nessa carta, por exemplo, você já vai colocar que você detectou que o paciente apresenta cefaleia após a administração do medicamento X, que você sugere que ele seja reavaliado e substituído pelo Y, ou que você percebeu que, diante do uso do medicamento, o colesterol do paciente não está controlado, mesmo com os hábitos alimentares modificados, que você sugere alteração para um outro medicamento, ou que seja feito um outro exame laboratorial, porque o dele é antigo. Então, você já coloca nessa carta as suas sugestões de intervenção, além de deixar no prontuário, porque esse é o seu documento, né? Aqui eu trouxe um exemplo para vocês de caso clínico. Então, no dia 9 de março de 2017, a paciente SGS participou do grupo de hiperdia, que é o grupo de hipertensos e diabéticos, onde verificou-se uma glicemia capilar de 394. E a paciente não quis ficar no grupo para conversar com a médica. A paciente então foi convocada para uma consulta farmacêutica uma semana depois. Essa é a nossa etapa de acolhimento e captação dentro da consulta. Então, qual foi o perfil e o histórico da paciente? É uma paciente de 41 anos, ensino médio completo, autônoma, ela mora com um esposo e tem 2 filhos pequenos, nenhuma limitação física, não bebe, não fuma. E quanto à rotina, relatou que acorda entre 6 e 6 e meia, toma café às 8, o café dela é um pão francês sem miolo e café sem açúcar. Não faz o lanche da manhã, almoça entre meio-dia e meia, arroz, feijão, salada e carne, frango ou vaca. Lanche da tarde não tem horário fixo e depende do movimento do bar. Normalmente ela come uma fruta. E jantar às 22, igual ao almoço, e dorme por volta das 11h30. Quanto aos exames e problemas de saúde, então o último exame da paciente foi realizado em novembro de 2016, onde obteve-se os resultados de colesterol total de 226, HDL 59, LDL 150, relatando-se a primeira vez que esses exames aparecem alterados. Ela teve uma hemoglobina glicada de 10,7 e glicemia de jejum de 282. Então, só para relembrar, uma hemoglobina glicada acima de 5,8, o paciente já é diabético, a glicemia de jejum dela já deu bem acima e o colesterol dela também já não estava mostrando parâmetros muito bons. Quanto ao histórico de saúde, a paciente relata que nos últimos 9 meses ela tem apresentado dificuldade para ler e sente que a visão está muito ruim nos 2 olhos e relata também dor intensa nas pernas com início há 3 meses. Só uma observação que não sei se vocês se recordam, mas quando o paciente apresenta picos de glicemia ou glicemia muito descontrolada, ele pode evoluir para um quadro de retinopatia diabética e neuropatia periférica, que muitas vezes pode justificar essa visão embaçada, dificuldade para ler, assim como a dor intensa nas pernas. Quanto à farmacoterapia, a paciente faz uso de metformina, 850 mg, 3 vezes ao dia após as refeições, segundo ela, com alta adesão. A paciente relata, inclusive, que às vezes esquece que já tomou a medicação e toma de novo. Relata diarreia incômoda com o uso do medicamento e armazena o medicamento em uma caixa na cozinha. Quais são os problemas relacionados à farmacoterapia? A necessidade de um medicamento adicional, uma vez que, diante dos exames, dá para ver que a glicemia dela não está controlada. O surgimento de outros sintomas. Então, a sugestão foi a glicazida, que é um medicamento que tem na rede pública e tem apresentado uma boa resposta em pacientes diabéticos.
Um outro problema detectado foi a adição de dose pelo paciente, que muitas vezes pode ser a causa dessa diarreia. Então, já é um outro problema, reação adversa por exposição crônica ao medicamento. Tratamento não efetivo sem causa definida, porque uma vez que a paciente faz uso do medicamento com alta adesão, não está obtendo a resposta esperada, e a necessidade de automonitoramento, porque a paciente nunca verificava a glicemia, nem na farmácia, nem no posto de saúde, então ela não tem ideia de quanto fica a glicemia dela ao longo do dia. Então, as intervenções propostas foi aconselhamento ao paciente sobre o automonitoramento. Então, ela foi orientada a verificar a glicemia capilar 4 vezes ao dia, jejum 2 horas após o café, almoço e jantar, por 3 dias seguidos durante 2 semanas. Aconselhamento sobre o armazenamento dos medicamentos, que não é recomendado que seja feito em cozinha, banheiro, que precisa que seja um local seco, arejado, sem umidade, sem variação de temperatura. A paciente também foi orientada sobre a importância da alimentação adequada, evitando que fique espaços muito grandes sem as refeições, e sobre o benefício de prática de exercícios, porque além de trabalhar, o máximo que ela fazia era levar as crianças até a creche. Aqui eu trago um pouco para vocês a presença do farmacêutico na saúde mental. Tem aumentado anualmente o número de casos de pacientes esquizofrênicos, depressivos, ansiosos. Diante de todos os quadros que a gente observa, é esperado, né, que esses quadros de saúde mental venham a aparecer mais. E a parceria feita entre o farmacêutico, os psiquiatras e os psicólogos na atenção básica tem sido muito importante, muito interessante, porque muitas vezes existem muitos medicamentos e diante de tanta mudança, os médicos acabam contando com a ajuda do farmacêutico para que seja feita uma proposta de mudança na terapia, de combinação na terapia. Isso tem mostrado os resultados muito bons, né? Então, uma coisa muito boa na atenção básica é o fato de se observar o paciente como um todo e não fragmentado. Então, diante disso, o trabalho também acaba sendo conjunto. Na atenção básica, as queixas, né, de saúde mental surgem das mais diversas formas. Então, são palavras que a gente ouve muito. Ah, eu tô triste. Ah, eu tô desanimado. Ah, eu não tenho mais vontade de fazer nada. Ah, eu me sinto muito irritado. Eu não me concentro mais. Eu tenho me sentido muito ansiosa, com muito medo. Eu não vejo mais notícia. Eu tenho sentido muita dor no corpo todo, muita tensão muscular, meu padrão de sono e de alimentação mudou, eu me sinto muito cansada, palpitação, tontura, alterações gástricas. Então, são coisas que você tem que fazer uma anamnese completa. Não adianta, então, o paciente falar que tem sentido muito enjoo, azia, e o médico avaliar isso só e passar um omeprazol. Então, uma coisa muito legal na atenção básica é que, querendo ou não, cada médico que atende precisa olhar o paciente como um todo. E principalmente porque muitas vezes na atenção básica a gente está lidando com grupos de pacientes muito vulneráveis socialmente. Então, normalmente, são nesses grupos de pacientes em que esses transtornos aparecem, que são os pacientes que têm problema com o marido, são pacientes que têm problema financeiro, agressão física. Então, eles vivem num ambiente socialmente muito instável. E é aí que surgem esses problemas. Se são sintomas depressivos, ansiosos e resultam na somatização, se manifestando de várias maneiras. Uma outra coisa frequente que a gente vivencia muito na farmácia, no centro de saúde, é como a gente contorna a situação de um paciente polimedicado que é alcoólatra e apresenta transtornos mentais graves e persistentes, como esquizofrenia e as psicoses. Como é que você vai
dispensar medicamento para 2 meses para um paciente que tem esses padrões comportamentais. Então, são feitas as parcerias, né? Esses pacientes são feitos segmentos tanto com o farmacêutico quanto com outras esferas da atenção básica, que nós temos os CAPs, que é o Centro de Atenção Psicossocial, os centros comunitários e os CRAS, que é o Centro de Referência em Assistência Social. Então, acaba sendo desenvolvido um trabalho muito legal e conjunto. Muitas vezes, a gente já teve reuniões no centro de saúde em que o psicólogo, o assistente social, o psiquiatra do CRAS, do CAPS, entrava em contato com a gente na farmácia para que a gente fizesse um relatório se o paciente está indo realmente pegar a medicação, se não está. Porque aí, diante do que a gente relatava, era feita uma junção do que eles observavam no cotidiano para ver se, olha, o paciente, esse medicamento para ele não dá mais certo, qual é a outra alternativa, tem alguma outra alternativa dentro do centro de saúde. Quanto às medicações, os principais medicamentos que a gente tem na atenção básica para a saúde mental são os neurolépticos, que é a clorpromazina, o Aldol e a levomepromazina, os benzodiazepínicos, que a gente tem clonazepam e diazepam, alguns antidepressivos, como a mitriptilina, sertralina, fluoxetina, clomipramina, e estabilizador de humor, que a gente tem o carbonato de lítio. Então, eu tentei resumir um pouco para vocês as cartilhas, né? O que a gente tem de recomendação do Ministério da Saúde quanto ao cuidado farmacêutico na atenção básica. A gente tem 3 cadernos principais que regem as atividades, então que são os serviços farmacêuticos no caderno 1, no caderno 2, como é que a gente faz para implantar um serviço de clínica farmacêutica na atenção básica, e o caderno 3, o planejamento e a implementação desses serviços, né? Então, é um material de apoio, tem disponível na internet, caso vocês se interessem em dar uma lida. Além disso, o Consenso Brasileiro de Atenção Farmacêutica, o Guia de Atenção da Saúde Mental na Atenção Básica e os serviços farmacêuticos destinados ao paciente, à família e à comunidade. Porque, querendo ou não, o farmacêutico vem se inserindo nessa rotina, né? Ele passou a sair de trás do balcão para ter esse contato com o usuário e estar inserido nas famílias, né? Então, é muito legal que tem bastante material para orientar, porque muitas vezes é um preparo que a gente não tem ao longo da graduação, né? Esse contato direto tão forte, porque querendo ou não, na atenção básica, o farmacêutico participa dos grupos, o farmacêutico participa das visitas domiciliares, então ele vai na casa do paciente, ele vai realmente ver onde o medicamento está armazenado, qual é a rotina dele, onde é que ele pode agir, qual é a orientação que ele pode fazer dentro da realidade daquele paciente. Porque muitas vezes a gente tem uma ideia na teoria. Então, na teoria, a gente sabe o que pode e o que não pode. Mas aí você chega na casa de um paciente que não tem guarda-roupa, que a casa é um cômodo. Então você pensa, como é que ele não vai guardar um medicamento na cozinha? Sendo que a cama dele e onde ele guarda tudo é a cozinha. Então, qual é a melhor maneira que eu tenho de armazenar esse medicamento aqui? O paciente tem uma cozinha e um banheiro. O medicamento está no banheiro. Onde é que eu posso pôr? Então, é muito legal, porque abre muito a nossa visão, né? Tem coisas que a gente aprende na sala de aula e que quando a gente vai para a prática, a gente vê que não dá para executar 100% da maneira que a gente aprendeu. Então, a gente tem que adaptar o nosso conhecimento para a realidade de cada um. E, na verdade, é o que acontece na atenção básica. Porque, ao contrário do hospital, você se adapta ao seu hospital. Agora, na atenção básica, é você se adaptar ao seu paciente. Então, eu acho que é muito, muito interessante. Acho que vale a pena a gente aprender cada dia mais, vale a pena a gente ver tudo que a gente pode fazer. E para quem tem interesse,
focar nos concursos públicos, porque é um trabalho muito gratificante. E eu trago para vocês uma mensagem, né? Que é: a vida tanto lhe pode dar o melhor como o pior, mas é você quem escolhe aquilo que permanecer ou ficar para trás. E isso é uma coisa muito a ser pensada na atenção básica, porque existe muita dificuldade. Então, além de se adaptar ao paciente, você tem que se adaptar à realidade do serviço que você está. Então, com as faltas, com a rotina daquela unidade de saúde. Então, você tem que ser muito proativo, muito dinâmico. São características que eu acredito que são primordiais no farmacêutico que vai para a atenção básica, para ele conseguir exercer o serviço dele da melhor maneira. É isso, pessoal. Obrigado. Aqui está meu e-mail. E se vocês tiverem alguma dúvida, pode me escrever.